Amores, tudo bom? Tudo certinho? Espero que todo mundo esteja aí na paz de Deus. Todo mundo tranquilo. Amores, vamos trabalhar a parte de pirâmides ecológicas. Tranquilo? Aqui a gente vai ver o conceito, vamos ver os tipos e, consequentemente, as especificidades que existem para cada uma dessas pirâmides, tá? Então, olha aqui o primeiro slide. Vamos falar sobre as pirâmides. Não tem nada a ver isso aí não. Esse tipo de pirâmide, Tutankhamon, Egito, tesouro perdido no Egito, não. As catatumbas aí não tem nada a ver. São as pirâmides ecológicas mesmo, tá certo? Então olha lá, o que é uma pirâmide ecológica? Elas representam graficamente o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Para tal, cada retângulo representa de forma proporcional o parâmetro a ser analisado. Sendo assim, temos três tipos de representações de pirâmides. Primeiro, de números. Segundo, de biomassa. Terceiro, de energia. Aqui eu tenho um exemplo que eu coloquei para vocês aí de pirâmide e nós vamos ver um pouco mais à frente. Tranquilo? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês a definição, que é importante, né? Você tem a definição de cada uma. Ó. Pirâmide de números. Você tem número de indivíduos de cada nível trófico. Simples, fácil desse jeito. Biomassa. Quantidade de matéria orgânica presente no corpo de indivíduos. Normalmente a massa seca, sem a água. Beleza? E pirâmide de energia. Quantidade de energia acumulada por unidade de área ou volume por unidade de tempo. Beleza? Então fica bem claro e objetivo essa ideia aí pra gente. Vê lá. Aqui você encontra, na realidade, uma pirâmide normal, uma pirâmide de números, tá? Onde ela está intimamente relacionada ao processo de predatismo. Perceba que na sua base, os seus produtores, eu tenho 1000 capins representando os produtores. Consumidor primário, 500 gafanhotos que servem de alimento para 20 sapos. Esses 20 sapos vão servir de alimento para 3 cobras. E no ápice da pirâmide você vai encontrar um gavião se alimentando dessas 3 cobras. Beleza? Então perceba que a pirâmide de número ela é muito objetiva, ela é muito direta, está relacionada ao predatismo, né? E com isso você tem a quantidade de organismos no ambiente. Observa aqui, ó, do lado eu tenho essa outra pirâmide, onde na base, né, tem o primeiro nível trófico, são os produtores. Aqui, ó, normalmente o consumidor primário é um herbívoro. Aí você encontra o consumidor secundário, né, aqui no ápice, e o consumidor primário se alimentando aí do consumidor primário, que normalmente é um herbívoro. Tranquilo? Fácil, simples desse jeito. Vamos ver o próximo slide. Aqui você tem uma pirâmide invertida. Observe que eu tenho organismos menores se alimentando de organismos maiores. Ó, aqui eu tenho uma árvore, né? Bem claro. Deixa eu colocar aqui o piloto para vocês acompanharem comigo. Fica bem legal. Ó, aqui eu tenho uma árvore que serve de alimento para 500 insetos. Amores, observe o seguinte: o inseto ele não vai comer, ele vai chegar ali e comer o tronco da árvore, vai comer o galho, ele vai se alimentar do néctar, vai se alimentar dos frutos, tá certo? Então você tem exatamente esse tipo de perspectiva. E observe que esses 500 insetos, eles servem de alimento para 10 pica-paus. Tranquilo? Então, eu tenho 3 níveis tróficos caracterizados aqui nessa pirâmide. Dá uma olhadinha nessa pirâmide aqui da direita. Tu encontras 1000 gramas, beleza? Produtor, primeiro nível trófico, que serve de alimento para um coelhinho, é isso? Um coelhinho aí, tranquilo? Um pernalongazinho, tá? Onde nesse coelho ele se apresenta com uma quantidade enorme de pulgas, 300 pulgas.
Então, quando existir esse tipo de característica, né, então você pode perceber que está ocorrendo aí, no caso, um parasitismo, não é isso? Mais precisamente um ectoparasitismo. Cabeça, por que ectoparasita? Porque ele está na parte externa do organismo, não está interno. Beleza? Se fosse interno, seria um endoparasita. Olha lá. Algumas definições. Essa aqui eu já havia falado para vocês. A pirâmide invertida, organismos alimentando-se de organismos maiores. Aqui nessa pirâmide eu tenho parasitas dos pulgões, os pulgões que são na realidade insetos, né, são artrópodas, e aqui eu tenho uma planta, né, que se encontra com todos esses organismos aqui. Porém, o pulgão está se alimentando da planta e o parasito se encontra nos pulgões. Tranquilo? Beleza? Olha lá. Na pirâmide invertida, o ápice fica para baixo, né? Como a gente havia destacado. Representa cadeias alimentares contendo parasitas. Últimos níveis tróficos são sempre mais numerosos. Tranquilo? Beleza? Simples desse jeito. Aqui eu coloquei outro exemplo para vocês, caracterizando ó, capim, né, o gado, e os carrapatos, que estão se alimentando também, que estão apresentando ectoparasitismo no gado. Tranquilo? Vamos ver o próximo. Ó. Pirâmide de biomassa, importantíssimo, muito comentado para a gente. Indica massa corpórea de um nível trófico. A massa seca, lembra? A massa sem água, vai ficar só matéria orgânica. Pode ser representado por grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado, tá certo? Normalmente é representado dessas duas formas. Vê lá. Aqui eu tenho os produtores, tenho 40.000 quilocalorias por metro quadrado, e está servindo de alimento para os consumidores primários, né? Então eu tenho aqui 600 quilocalorias por metro quadrado ano, beleza? E que está servindo na realidade de alimento para os consumidores secundários, onde eu vou encontrar 40 quilocalorias por metro quadrado. Tá? Tranquilo? Observa a outra aí que a gente sempre faz uma comparaçãozinha para você perceber os tipos diferentes e com isso você conseguir reconhecer qual é o tipo de pirâmide que ele está analisando aí para a gente. O que é que vem na prova, o que é que ele vai colocar ali para você, tá certo? Então, aqui ó, produtores, primeiro nível trófico, 470 gramas por metro quadrado. Os herbívoros desse ambiente, eu tenho 0,6 gramas por metro quadrado desses organismos herbívoros. E aqui, ó, os carnívoros, consumidores secundários, que estão onde? No terceiro nível. Deixa eu me colocar aqui para vocês. Roteirinho que eu gosto sempre de fazer isso aqui. Ó. No terceiro nível trófico, eu vou encontrar 0,1 grama por metro quadrado. Beleza? Então, aí a gente está analisando pirâmide de biomassa. Olha lá o que eu destaquei no que se diz respeito a esses pontos. A gente não pode esquecer e você tem que fixar bem essas especificidades. Ó, normalmente não invertida, relacionamos a massa seca corpórea, que a gente já havia comentado, dos organismos em um nível trófico. Retiramos a água de um grupo de organismos, que pode ser por liofilização ou desidratação, e dessa forma conseguimos fazer uma inferência do quantitativo existente de biomassa. Simples desse jeito, é só retirar a água, tá? É representado por grama, quilograma ou tonelada, como eu destaquei aqui pra gente. Tranquilo? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês uma das pirâmides que são mais abordadas pra gente, tá? É a pirâmide de biomassa que você encontra no ambiente aquático. Ela é uma pirâmide invertida. Presta bem atenção aqui, ó. Coloquei 10 kg de fitoplâncton na produção primária. Alta taxa de reprodução desse grupo garante a reposição da biomassa. Terceiro ponto. Consegue sustentar toda a biomassa acima dele, mesmo com uma quantidade de organismos pequena. Amores, observe que essa inversão ela tem uma característica simplesmente fantástica. Tá? Cabeça, que característica é essa?
Aqui, ó, você tem uma quantidade de produtores menor que a quantidade de consumidores primários. Tranquilo? Eu tenho 10 kg de fitoplâncton na produção primária e tenho aí 20 kg de zooplâncton. Eu representei os crustáceos, o crio, que serve de alimento para uma gama enorme de organismos no ambiente aquático. Beleza? Por que eu tenho essa inversão e por que essa pirâmide ela apresenta estabilidade? Por causa da taxa de reprodução do fitoplâncton, que eu coloquei em vermelho para vocês, já em virtude exatamente desse fator. Ela consegue sustentar ali, ela consegue se apresentar como uma base da cadeia alimentar, mesmo apresentando uma concentração menor do que o zooplâncton, porque a sua taxa de reprodução é muito alta. Então, mesmo que os organismos eles se alimentem muito no nível trófico acima, embaixo ali os produtores eles estão se reproduzindo drasticamente, de forma frenética. Tranquilo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Olha lá. Aqui eu vou encontrar 5 kg de girinos e, como conseguinte, 0,5 gramas de quilogramas de lambaris. Tranquilo, beleza, então ficou bem claro aí, bem objetivo para a gente. Esse tipo de pirâmide de biomassa, ela só consegue viabilizar a sua sustentabilidade, ela só consegue ser promovida em virtude exatamente da alta taxa de reprodução desses organismos. Tá? Cabeça, que é organismo? O fitoplâncton, os produtores. Vê lá. Próximo slide. Pirâmide de energia. Coloquei bem detalhado para vocês. Ó. Mensura a quantidade de calorias em determinado tempo. Você tem aí uma condição que ela nunca vai inverter, nunca ocorre inversão. Tá? Outro aspecto, outra característica, ela obedece às leis da termodinâmica que a gente vai ver daqui a pouco. Ó. Observe que ela é um fluxo unidirecional. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Beleza? Olha aqui essa foto que eu coloquei para vocês. Tá bem bonitinho, tá bem detalhado. Ó. Regiões achuradas. Deixa eu colocar aqui para você o piloto. Ó, roteirinho. Essas regiões achuradas faz referência ao que excede do nível trófico acima. Tranquilo? Tá simples, tá bem objetivo, não tem como a gente errar. Ó. De um nível trófico para outro ocorre perda de energia na forma de calor. Então aqui ele está destacando a perda dessa energia na forma de calor. É o que caracteriza, né, a pirâmide de energia. Aqui eu tenho, nesse primeiro nível trófico, eu tenho 14.000 quilocalorias. No próximo eu tenho 1.000 quilocalorias. Aqui eu tenho só 20 quilocalorias. E aqui eu só tenho 5 quilocalorias. Tranquilo? Beleza? Melzinho na chupeta. Vamos ver o próximo slide. Leis da termodinâmica. Foi o que a gente havia comentado em cadeias alimentares. E aqui a gente determina, a gente começa a perceber quais são as leis da termodinâmica que vão moldar toda essa condição metabólica, todas essas pirâmides ecológicas. Ó, primeiro, a energia pode ser transformada, jamais criada ou destruída. Segundo, no processo de transformação de energia, existe liberação em forma de calor. A gente viu agora há pouco, né? Nós vimos agora há pouco. Tem um exemplo, cara, uma coisa assim fantástica. Tempo desse, eu estava jogando bola à noite. E, como era bem mais novo, eu corria muito, o metabolismo muito acelerado mesmo. E depois, quando eu fui tomar um banho, tinha uma duchazinha assim do lado, né, da quadra. E quando eu comecei a me molhar, começou a sair vapor. Cara, é uma coisa impressionante. O quanto o nosso corpo ele metaboliza. Você tem um aumento da temperatura. Não é à toa que a gente sua, né? Não é à toa que você tem aí o suor.
para manter essa temperatura em torno de 36,5 graus Celsius. Tranquilo? Então, essas duas leis são importantíssimas, elas batem diretamente com o que a gente trabalha, tanto em cadeias alimentares quanto em pirâmides ecológicas. Tá? Vê lá. Não existe na forma invertida. Por que, cabeça, na forma invertida? Não tem como. Não existe possibilidade de uma quantidade mínima de energia suprir tantos organismos. Não existe. Por isso que a gente não vai encontrar essas pirâmides de energia na forma invertida. Preste atenção aí no que se diz respeito às formas, às unidades de medida. Grama por metro quadrado por ano, quilograma por metro quadrado ano e quilocaloria metro quadrado ano. Tranquilo? Então, essas são as três formas que são mais comentadas para a gente no que se diz respeito à unidade de medida. Tá? Vamos ver mais aqui, ó. Aí eu tenho, na realidade, um exemplo clássico de uma pirâmide ecológica, né, que retrata para a gente exatamente a quantidade de energia que está chegando do Sol. Né? Você tem aqui 1 milhão de quilocalorias por metro quadrado por ano, né? A partir dessa luminosidade solar que está chegando no vegetal, que ele está captando a partir da sua folha, a partir do seu limbo, né? A gente viu que existem ali os cloroplastos, que são as organelas. Nós vimos a clorofila, que é o pigmento que vai promover exatamente o complexo de antenas para a captação dessa luminosidade. E você tem aí essa produção. Observe que o que passa para o produtor, né, que está no primeiro nível trófico ali, a planta, que pode ser uma alga, uma cianobactéria, pode ser uma macroalga, felfícia, xanthophycia, clorofícia, tá certo? Eu tenho aí 10.000 quilocalorias por metro quadrado, ano. Tranquilo? Vê o segundo nível trófico. Nós temos 1.000 quilocalorias metro quadrado, ano. No terceiro nível, aí nós encontramos um roedor, 100 quilocalorias metro quadrado, ano. E para a gente fechar essa pirâmide, nós temos aí a águia, né, sendo caracterizada no quarto nível trófico, com 10 quilocalorias metro quadrado, ano. Simples, fácil e objetivo desse jeito. Tranquilo? Então aqui nós temos, para fechar o nosso conteúdo programático, duas situações que são abordadas até demais nas nossas provas e que em qualquer livro de terceiro grau e livro de ensino médio são abordados para a gente. É a produtividade primária bruta, quantidade de energia convertida em biomassa. Beleza? Ou seja, é tudo que a planta, é tudo que o vegetal, é tudo que aquele organismo fotossintetizante está produzindo. Beleza? Então, assimila no corpo e converte em biomassa, PPB. Tranquilo? Simples, fácil, objetivo e direto. PPL, produção primária líquida. O que isso quer dizer? Presta bem atenção. Se um é o bruto, o outro é o líquido. Eu vou te dar um exemplo para você perceber bem uma coisa bem do teu cotidiano. Quando você fala que recebe R$ 1.200, você está trabalhando, você recebe 1.200 conto. Esses 1.200 você vai pagar água, luz, vai pagar o boleto do que você comprou, de uma geladeira, alguma coisa, tá? E vai fazer a feira, beleza. Sobrou no final 100 conto. Pronto, é a produção primária líquida. Beleza? Deu para perceber assim? Então, esse 100 ou você vai gastar ou você vai poupar. Ou você vai para a balada, aí depois fica liso, ou você guarda esse trocado. Tranquilo? Então, quando a gente fala sobre PPL, eu tenho a PPB menos o gasto metabólico, onde você vai encontrar biomassa armazenada. Tranquilo? É o PPB menos o gasto metabólico, gera
biomassa armazenada. Tranquilo? A partir exatamente, você pode observar aqui comigo, ó, a partir do processo fotossintético, que aí é lindo, simplesmente fantástico, maravilhoso, né? Tu tens gás carbônico, mais água, luminosidade solar, clorofila, cloroplasto, produzindo matéria orgânica e o gás oxigênio. Beleza, gente? Então, essa é mais uma aulinha para o nosso canal, tá certo? É a parte de pirâmides ecológicas. Lembra que ele concatena com conteúdo de cadeias e teias alimentares. Então, a gente fica por aqui. Um grande abraço, tudo de bom. Beijão.